Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, falando sobre o tema do vídeo de hoje, temos aqui um tópico meio bizarro. Portanto, o Logan Paul é capaz de ter tido uma boa ideia, Estranho, não é? Passado tanto tempo, como é que este homem conseguiu finalmente trazer uma ideia interessante para a mesa? Portanto, Logan Paul fez um tweet na sua rede social X, ou Twitter, como lhe quiserem chamar, em que basicamente deu uma ideia para uma empresa milionária de videojogos. Qual é essa empresa? Perguntam vocês. A Pokémon Company. Portanto, neste caso, o Logan Paul fez aqui um texto em que deu uma ideia à Pokémon Company para poderem fazer um novo Pokémon. E ele até lhe deu um nome que é um bocado ridículo, mas pronto, eu vou traduzir o post só para ser mais fácil. Para podermos explicar aqui e depois falar um bocadinho sobre isso. Portanto, ele diz: ideia para a Pokémon Company. Acredito que existe uma enorme oportunidade de capitalizar décadas de nostalgia que os fãs têm com a franquia. A mesma euforia que originalmente impulsionou Pokémon para a cultura popular ainda vive em milhões de adultos que anseiam pela sensação proporcionada pelos jogos originais. A cada 2 ou 3 anos eu vejo-me a pegar num Game Boy e a jogar Pokémon Red, Blue, Crystal, Gold nos cartuchos originais, derrotando a Elite Four com a mesma alegria de quando era criança. É um ciclo que se repete há 15 anos. Confesso, porém, que não tenho tanta ligação com os Pokémons mais recentes, embora Annihilape e Baxcalibur tenham conquistado o meu coração. Risos. Antes de os risos do Lucas. Então eu acho que a Pokémon Company devia criar um jogo remasterizado inspirado nos clássicos, que reproduza os gráficos pixelizados originais, combina as melhores gerações de Pokémon e introduz NPCs adaptáveis que evoluam junto com o jogador. Uma vibe retro com tecnologia moderna que permita aos jogadores conectarem-se à internet para facilitar negociações, batalhas, conteúdo para download, etc. Isso fará 3 coisas: dar aos fãs mais antigos a oportunidade de reviver a sua infância, despertando assim um enorme grupo demográfico adormecido. Proporciona aos fãs mais novos e jovens uma amostra do que originalmente tornou a franquia tão especial. 3. Criar uma ponte para os fãs mais antigos que não se conectam com os Pokémons mais recentes de uma forma que lhes seja familiar. Se acreditarmos que os ciclos dos videogames aos videojogos são como um pêndulo, o futuro próximo dos jogos pode gerar um desejo por uma estética mais simplificada e baseada em blocos. Já vimos isso acontecer com jogos como Minecraft e Roblox. À medida que a tecnologia continua a avançar num ritmo alarmamente rápido, acredito que o futuro tenderá para o retro. Com mais de 30 milhões de cópias de Pokémon Red e Blue vendidas na década de 1990, a Pokémon consegue proporcionar uma experiência para fãs fervorosos de todas as idades de uma forma que nenhuma outra empresa consegue. E ele depois escreveu #Pokémon Pink. Portanto, é o Pokémon rosa, malta. É assim, honestamente, olhando para esta ideia do Logan Paul, ela não é má de todo, ok? Isto digo-vos como fã de Pokémon, exatamente da altura do Logan Paul. Portanto, eu joguei Pokémon Blue quando era criança. Foi um dos meus primeiros videojogos mais a sério, entre aspas. Quando tinha 6 anos, lembro-me perfeitamente no Natal os meus pais me oferecerem um Game Boy Color e o Pokémon Blue. Viciei-me completamente no jogo, adorei aquilo desde sempre. Depois, mais tarde comprei o Silver, mais tarde comprei o Safira, e depois, quando saiu a DS, eu não comprei a DS e acabei por basicamente largar a franquia Pokémon durante bastantes anos, até voltar mais tarde com o Let's Go Pikachu na Switch, ok? O que é o problema aqui? Eu acho que as pessoas não se identificam com os Pokémons recentes porque os Pokémons recentes, no fundo, assentam no mesmo modelo constante de basicamente colocarem alguma a estética nova nos jogos de Pokémon, e uma das coisas que as pessoas queixam mais no Pokémon atualmente é dos gráficos. Portanto, esta ideia de Logan Paul pode ser interessante por causa do fator retro, portanto, dar aos jogadores antigos o feeling antigo dos jogos. A malta não se queixou, por exemplo, quando fizeram isso com designs na DS, por exemplo, com os remakes dos Pokémons antigos da DS. No entanto, lembrando que as pessoas queixaram-se imenso quando fizeram o mesmo com o Brilliant Diamond e com o Shining Pearl. Portanto, as pessoas não adoraram darem um feeling novo àquela estética antiga do Pokémon. Eu percebo o que é que o Logan Paul quer dizer com dar basicamente, se calhar, um feeling de Dragon Quest ao Pokémon. Poderia ser interessante manter o mesmo registro e fazerem só mecânicas diferentes, ou seja, fazer um remaster de jogos antigos. Eu tenho uma ideia melhor, que é basicamente lançarem só os jogos antigos. Portanto, eu não sei porque é que a Nintendo até hoje ainda não chegou à conclusão que era, ou a Pokémon Company no geral, chegou à conclusão que era boa ideia lançar o Pokémon Blue, a Silver, a Safira, o Fire Red, etc.,
para a Nintendo Switch. Pá, com retrocompatibilidade, não faz sequer sentido nenhum. Ou seja, existe uma carrada de emuladores, montes de gente a emular estes jogos, montes de gente a jogá-los à borla, quando a Nintendo só tinha que capitalizar isto. Eu prefiro genuinamente jogar estes jogos na Switch do que jogá-los na porcaria de um emulador. Eu nem sequer posso jogar isso em live stream, portanto, eu até gostava de voltar a reviver estes jogos e voltar a jogá-los, e nem posso, porque sou banido da Twitch se o fizer. Portanto, é aquilo que eu digo. Epá, é só chato isto acontecer. Eu acho que a Nintendo Switch devia aproveitar só esta oportunidade. A Pokémon Company idem, portanto era mais oportunidade para fazer dinheiro. Não sei porque é que eles não o fazem, sinceramente. Em relação à ideia do Logan, percebo. Eu percebo, isto nem sequer é bem um remaster, que é uma criação de um jogo novo com uma data de Pokémons antigos e novos, e com um modelo tipo Roblox, I guess, não sei se faz muito sentido. Portanto, a estética antiga do Pokémon, não sei se faria muito sentido, até porque uma das coisas que as pessoas mais se queixam em relação aos Pokémons recentes é os gráficos não serem bons. Portanto, ainda agora aconteceu com o novo Pokémon, com o Legends ZA, que, by the way, eu gostei imenso. Gostei imenso de jogar, joguei-o até ao fim. Não estou a passar os DLCs, mas gostei muito do jogo. E eu gostei do jogo, e acho que o jogo está bacana, o gameplay está fixe, a história está bacana, os Pokémons são porreiros, o gameplay é um gameplay inovador. O que é que acontece? Os gráficos, são um bocado, em relação a todos os outros jogos que temos na indústria atualmente, não são os melhores, não são topo de mercado. Mas isso acontece porque a estética do Pokémon também não é de gráficos XPTO, percebem? Só que eu acho que a malta exige um bocado isso. A malta que agora quer, se calhar, entrar num Pokémon, miúdos, por exemplo, olham para aquilo e dizem: estes gráficos são nojentos, não vou jogar este jogo. E esse é um dos grandes problemas. Outro dos grandes problemas é a malta não ter Nintendo Switch. Por exemplo, imaginem que estes jogos que o Logan está a falar iam para a Switch 2. Muito provavelmente muita gente não ia comprar porque não tem Switch 2, ou porque ainda não comprou, ou nem sequer tem uma Switch e não consegue jogar esses jogos lá. Isso foi o meu caso com a DS. Uma das coisas que me quebrou completamente a minha cena com Pokémon foi ter que comprar uma consola onde eu não ia jogar absolutamente mais nada sem ser Pokémon. E na altura os meus pais deram-me a escolher: ou compras uma Nintendo DS ou fazes um PC. Eu sabia que ia jogar muito mais coisas no PC, deixa-me montar um PC, não é? Quer dizer, era muito melhor para mim. Pronto, ou seja, acho que os miúdos têm que optar por isso, ainda por cima nesta altura que vivemos numa era super inflacionada de tudo, né? As coisas estão super caras, portanto os miúdos não vão ter assim, as famílias portuguesas não vão ter assim tanto dinheiro para gastar nisto. Não sei se as famílias estrangeiras, no caso do Logan, obviamente ele fala do cenário americano, não sei se as famílias americanas teriam dinheiro para dispensar para comprar um computador que agora está caríssimo, uma PlayStation 5 e uma Nintendo Switch, se calhar teriam essa oportunidade, não sei, mas pronto, é assim, eu não acho isto uma má ideia de todo. Poderia ser interessante para os fãs de Pokémon, claro que sim. Mas eu acho que o grande problema de Pokémon não é esse. Acho que o grande problema de Pokémon é a preguicita aguda da empresa, claro que sim, que já percebeu que vai vender no matter what, portanto nem sequer lhes interessa. Eles nem para eles são bons na medida em que podiam vender ainda mais, como eu referenciei anteriormente, e não o fazem. Portanto, não relançar estes remasters não fazem sentido nenhum. Nem é preciso ser remaster. Lançando o jogo original, eles já faziam dinheiro. Se lançassem o jogo original a custar um Blue ou um Red ou um bundle de todos os Pokémons até ao 6º ou 7º na Switch a 70 paus, eu tenho a certeza que eu pelo menos ia comprar, e tenho a certeza que montes de malta ia comprar isso. Portanto, nem sequer percebo porque é que eles não fazem isso, mas pronto, enfim. Olhem, a ideia do Logan é interessante. Duvido que alguma vez aconteça, porque honestamente eles são demasiado preguiçosos para fazerem isso. Mas pronto, achei piada ao Logan Paul ter tido uma boa ideia e portanto quis partilhar convosco. Obrigadinho por verem o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e vemos no próximo. Grande abraço, tchauzinho malta, tchau.